O lateral esquerdo, que poderia ser o novo reforço do Internacional, estava com conversas encaminhadas para que isso acontecesse, mas que acabou nas últimas horas acertando a sua ida para o futebol europeu. A postura do Internacional diante disso. Eu te trago todos os detalhes do acerto deste lateral com o futebol europeu e por que afinal ele não veio parar no Inter. Eu te conto tudo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas G Repórter, e nesse conteúdo a gente tem que falar sobre dois assuntos importantes. O lateral que estava próximo do Inter e acabou acertando a saída para a Europa. E a gente também vai falar sobre Charles Arangues, porque o Kudê bateu o pé, o presidente do Inter também, sobre a situação do volante chileno. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem a força e a parceria de KTO. KTO.com tem mais jogos das quartas de final da Copa América rolando lá na KTO e tem Eurocopa. Hoje tem os dois primeiros duelos das quartas da Eurocopa e tem muito jogo bom. Tem Portugal e França, Alemanha e Espanha. Corre lá na KTO e ganha uma graninha se divertindo. Aproveita o código DIAS para tu ganhar uma free bet de 20% em cima do teu primeiro depósito. Gente, eu quero começar aqui falando de Charles Arangues, porque ontem um jornalista chileno estava no Maracanã e fez uma pergunta para o técnico Eduardo Kudê na entrevista coletiva, após o empate em 1-1 contra o Fluminense na noite da última quinta-feira. E a pergunta foi muito baseada nas especulações das últimas semanas de que a LAU, a Universidade de Chile, estaria repatriando Charles Arangues, volante chileno do Internacional, que tem contrato ainda com o Inter até o meio do ano que vem, ou seja, estaria apto a assinar um pré-contrato somente a partir do final desta temporada. E o presidente Alessandro Barcelos estava na sala de coletivas do Maracanã ontem à noite acompanhando a entrevista do técnico Eduardo Kudê. E mediante esta pergunta, o presidente Alessandro Barcelos, ao fundo da sala, fez diversos sinais de negativo, de que o Arangues não sairia do Internacional. E o técnico Eduardo Kudê comentou ainda, respondeu e até indicou, o presidente está fazendo que não, o presidente está dizendo que ele não vai sair. E aí, o técnico Eduardo Kudê fez questão de ressaltar a importância do Charles Arangues no elenco do Internacional, para o grupo de jogadores e também para ele, técnico do Inter, Eduardo Kudê. O Inter não quer perder o Charles Arangues, apesar de sim, eu já conversei com algumas pessoas nos bastidores e o Inter sabe que existe o interesse da LAU de tentar repatriar o Charles Arangues. Inclusive as matérias do Chile apontam isso, o desejo da Universidade de Chile. Uma das últimas matérias da Rádio ADN do Chile trouxe que haveria um encaminhamento. O Inter nega essa informação. O certo é que o Arangues tem contrato até o meio do ano que vem. Para assinar um pré-contrato é só no final do ano, ou seja, se fosse sair agora, ou ele teria que rescindir com o Inter, o que obviamente o clube não quer, ou ele ser comprado, o que eu acho pouco provável que a LAU vai fazer, chegar com uma oferta com um caminhão de dinheiro para tirar o Arangues do Internacional. Então, por hora, o Arangues segue como jogador do Inter. A outra informação importante que eu quero trazer para vocês de mercado de transferências é do lateral esquerdo, que estava próximo do Internacional, tá? Ele tinha conversas até, não vou dizer que encaminhadas, mas que haviam avançado desde o início do ano da primeira janela para essa, mas tá indo para outro clube agora da Europa e é um lateral esquerdo, uma necessidade muito grande do Inter. Se trata do Wellington, lateral esquerdo, jovem, titular do São Paulo, que teve uma lesão recente no joelho, voltou, foi titular na conquista do São Paulo na Copa do Brasil do final do ano passado, é titular ainda no time do Zubeldia lá no São Paulo, e ele tinha, desde a última janela do início do ano, uma conversa que havia avançado com o Internacional, para que ele assinasse um pré-contrato no meio desse ano. Agora, a partir do dia 1º de julho, ele assinaria o pré-contrato e ou o Inter trabalharia numa liberação antecipada para ter o Wellington agora no estádio Beira-Rio, ou aguardaria, na pior das hipóteses, até o final do ano, viraria o ano, ele não seria mais jogador do São Paulo, já teria o pré-contrato assinado com o Inter e viria para Porto Alegre no início da próxima temporada, final dessa, lá para 2025, de fato, vestir a camiseta do Inter. Porém,
A informação que é confirmada pelo empresário do atleta e que foi trazida também pelo GE agora há pouco, no início da tarde, é de que o Wellington está acertando a sua ida para o Southampton, da Inglaterra. Ele vai jogar na primeira divisão inglesa lá na Premier League. Tá tudo acertado, falta só a assinatura. O São Paulo já tá sabendo do contato, já tá sabendo que o Wellington aceitou essa proposta do Southampton e que vai desejar e que vai realizar, aliás, o seu desejo de jogar na Europa. E esse é o grande ponto, tá? De fato, as conversas entre o Inter, o empresário do jogador, o Robson Ferreira, e o Wellington, elas tinham avançado bastante do início do ano e tinha ficado, meio do ano a gente fecha, ele assina um pré-contrato e aí a gente vê se consegue liberação ou se ele vem no ano que vem, como eu expliquei aqui, como é a informação para vocês. Porém, sempre ficou claro que a vontade do Wellington era ir para a Europa. Inclusive, há uma certa birra do jogador e do empresário com o São Paulo, porque ele teve ofertas do Torino, da Itália, teve outras sondagens de clubes, se não de primeiro, de segundo ou terceiro escalão do futebol europeu, e o São Paulo sempre travou isso porque queria renovar, queria valorizar mais o jogador e ficar com ele. Tanto que foram feitas 3 propostas de renovação por parte do São Paulo pro Wellington. 3 propostas de renovação. E nenhuma delas foi aceita pelo jogador e pelo seu empresário, acabou avançando com o Internacional, até que aparecesse alguém da Europa, que daí era o grande desejo do jogador, que foi o que aconteceu. Ele vai fechar com o Southampton, vai assinar um pré-contrato válido por 4 temporadas e não vai vir para o Internacional. Então assim, o Inter não tem que mirar a lateral só para esse ano. O Inter já tá pensando no ano que vem. O Bernabei até agora não jogou e, o que tudo indica, não foi aprovado pelo técnico Eduardo Cudê. Tem empréstimo até o final do ano. O Inter não vai comprar ele. E aí o que vai acontecer? O Inter não vai comprar ele, vai precisar buscar um lateral esquerdo no mercado de qualquer jeito e não sabe se nem o titular de hoje vai ficar, que é o René, que tem contrato até dezembro. Eu trouxe no último vídeo o relato do René lá no Maracanã ontem, depois do empate contra o Fluminense, que ele escancarou as portas para uma possibilidade de saída. Então o Inter sim vai ao mercado atrás desse lateral esquerdo por essas 2 situações que eu citei, do René e do Bernabei, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!